Olá, sétimo ano, bom dia a todas e todos, tudo bem com vocês? Espero que todo mundo esteja legal, todo mundo se cuidando. Vamos começar aí mais uma semana, a última semana de setembro, logo estaremos entrando em outubro. E como proposta essa semana, vocês não terão a minha live amanhã, vocês terão 2 aulas de correção de exercícios, tanto hoje, segunda-feira, como amanhã, terça-feira. Então amanhã, em vez de ter uma live, nós teremos aí uma aula de correção de exercícios. É uma proposta da escola, para não ficar tão pesado para vocês, para não ficar tão complicado para vocês na hora de realizarem as provas, Nós sabemos as dificuldades, são muitas questões, são muitas provas, então por isso que nós resolvemos fazer algumas aulas mais leves, durante aí este período, tá bom? Por isso vocês não vão ter a live, por isso que eu estou fazendo uma aula mais simples, que é de correção de exercícios. É ótimo para poder fixar o nosso conteúdo, que nós trabalhamos aí no decorrer das últimas aulas, tranquilo? Então vamos lá. São exercícios referentes ao capítulo 7, do volume 3, estamos trabalhando a região norte, já vimos várias características dessa região, e agora, nesta aula de hoje, eu vou corrigir o exercício 6, exercício 7 e o exercício 8. Eles estão na página 11 e 12, e eles vão trazer a ideia sobre população e povoamento da região norte. Então, antes de eu começar a corrigir, lembrar que a maior parte da população do norte do Brasil ela é composta de pardos, o que demonstra, o que mostra para a gente uma forte miscigenação, tá? Principalmente aí de indígenas com portugueses, tá bom? Nós vimos também que no norte do Brasil é onde concentra-se a maior população indígena do Brasil. Nós temos aproximadamente 305 mil indígenas na região norte, isso de acordo com o IBGE, o censo do IBGE que foi realizado em 2010, desculpa, tá bom? Nós sabemos que essa região norte, já discutimos isso, que a região norte ela apresenta um número elevado, tem concentrado aí comunidades indígenas, a concentração maior, sobretudo porque é a região brasileira com maior área com florestas preservadas, que acabam servindo de refúgio para essas aldeias e que ainda porventura não foram demarcadas, que ainda não foram demarcadas por lei, tá bom? Vimos também que por apresentar uma grande extensão territorial, a maior região brasileira, a região norte ela tem baixa densidade demográfica. Se eu pegar a região e distribuir toda a população da região norte dentro do território, nortiça, nós vamos ter em média 4,2 habitantes por quilômetro quadrado. Só que essa distribuição ela é muito irregular. Nós podemos até dizer que tem áreas com vazios demográficos, mas nós temos núcleos urbanos, nós temos cidades na região norte que tem uma elevada densidade demográfica. A região como um todo tem baixa densidade demográfica, mas dentro da região eu tenho áreas que concentram muitas pessoas por quilômetro quadrado, tá? Há diferentes padrões de ocupação na região norte, tá bom? Nós temos vazios, vamos dizer assim, nas áreas, sobretudo onde existe a floresta, mas nós temos locais, nós temos centros urbanos com grandes aglomerações, tá? Por exemplo, Belém, a capital do estado do Pará, ela apresenta 1.308 habitantes por quilômetro quadrado, tá bom? Então nós temos muitas pessoas aí, legal?
Vimos também, eu estou só recapitulando aqui antes de corrigir o exercício, né, que vai até nos ajudar, que 73,5% da população nortista ela vive em área urbana, tá? Então, ou seja, mesmo que nós temos a maior parte da população vive nas cidades, né? Não vive na floresta, no meio rural. Tá? É a região que apresenta e vem apresentando o maior índice de crescimento populacional do Brasil nos últimos 10 anos. Tá? É a única região brasileira onde o número de homens supera o de mulheres, né? Superior ao de mulheres, né? E isso está muito relacionado ao caráter histórico de imigração para a região e as próprias atividades que são desenvolvidas na região norte, que estão, sobretudo, relacionadas aí ao extrativismo e ao setor agropecuário, ambos do setor primário da economia. Legal? Então vamos lá. Vamos corrigir então os exercícios. Fiz um breve resumo. Deixa eu ver onde é que eu posso ficar. Aqui, lá. Eu vou ficar por enquanto aqui. Olha só. Analise as pirâmides etárias dos censos de 2000 e 2010, respectivamente, para responder a questão. Então, lembre-se que pirâmide etária é aquele gráfico onde eu tenho a distribuição da população por gênero, né, seja homem, seja mulher, e por faixa de idades, tá bom? Aonde eu tenho... Cadê minha canetinha? Eu não selecionei, né? Deixa eu selecionar minha canetinha. Aonde eu tenho a base da pirâmide correspondendo aos jovens, o meio da pirâmide, os adultos, e o topo da pirâmide, os idosos, tá bom? Do lado direito eu tenho as mulheres e do lado esquerdo eu tenho os homens, tá? Então vamos ver aqui, ó. Então eu tenho duas pirâmides etárias, né, do censo que foi realizado no ano 2000 e outro no ano 2010. E aí traz a distribuição da população por sexo segundo grupos de idades da região norte. Bom, a pergunta é: descreva as principais mudanças ocorridas na distribuição da população por grupos de idades entre os dois censos do IBGE. Então, o que mudou nessa população aqui? Agora eu posso descer a minha imagem para ficar fácil a análise. O que mudou dessa pirâmide de 2000 para 2010? Em 10 anos, quais são as mudanças que nós conseguimos perceber nessas duas pirâmides? E olha só, observando essas duas pirâmides etárias, pessoal, é possível notar que houve, olha só, uma redução na taxa de natalidade. Olha como que a taxa de natalidade era alta, né, em porcentagem. Olha como ela diminuiu. Então a gente consegue perceber uma redução da taxa de natalidade. Como que eu consigo perceber isso? Porque houve uma redução... Cadê a minha caneta? Cadê? Aqui. Porque houve uma redução da base da pirâmide, né, que corresponde aos jovens, né, lá de 0 a 4 anos. Percebam que houve uma redução muito grande, ok? E houve, percebam, um aumento da base da pirâmide. Olha só, significa o quê? Que a expectativa de vida aumentou na região norte. Então as pessoas estão tendo menos filhos, apesar de ser a região brasileira que ainda mais cresce, que as pessoas têm mais filhos, mas é uma tendência que nós estamos percebendo que na região norte as pessoas estão tendo menos filhos do que tinham no passado e estão vivendo mais. A expectativa de vida aumentou. Então eu consigo perceber aí, né, essas duas mudanças na pirâmide etária. A base dela está se tornando mais estreita e o topo dela está se tornando mais largo. Ou seja, menos natalidade, mais expectativa de vida. As pessoas estão vivendo mais, tem um número maior de idosos na população. Legal? E isso reflete que está havendo uma melhoria nas condições, né, médicas, sanitárias, que estão possibilitando as pessoas viver mais. E a queda
na taxa de natalidade se deve a inúmeros fatores, né, como planejamento familiar, a saída da mulher para o mercado de trabalho, né, os custos para se ter filhos, né, muitos filhos. Então isso tudo aí vem demonstrando uma mudança na pirâmide etária do Brasil e também na região norte. Legal? Vamos ver mais uma. Olha a 7. Histórica e conflituosa, a distribuição dos indígenas no território brasileiro se caracteriza atualmente por aglomerações de maior volume na região norte. Está dizendo que é histórico a relação conflituosa da distribuição dos indígenas no Brasil, né? E que atualmente eles estão concentrados, né, a sua maior parte na região norte. E aí diz, comente como se dá a relação dos indígenas com a terra no que diz respeito aos aspectos culturais e legais, ou seja, né, os aspectos que estão em leis. Bom, pessoal, a região norte é aquela, como eu até falei um pouquinho no início da aula, é aquela que vai concentrar a maior quantidade de comunidades indígenas por ser a maior região, né, brasileira com florestas preservadas, tá? Além de ser, historicamente, nós podemos pensar que a região norte ela é mais isolada, mais afastada, e isso permitiu, claro, que lá se concentrasse um maior número de comunidades indígenas. E esses fatores eles têm servido como refúgio para as aldeias indígenas que ainda não foram demarcadas, né, que ainda não foram estabelecidas por lei, né, pelo governo, tá bom? Mas é importante nós dizermos, né, que algumas tribos elas enfrentam muitas pressões pelo uso da terra, como disputas fundiárias, né, disputa com fazendeiros, principalmente no Pará, né, teve disputa com o próprio governo, né, da permanência desses indígenas com a construção da usina hidrelétrica de Belo Monte. Tá? Então, aqueles que não têm as suas terras demarcadas, eles vivem, eles sofrem muitas pressões de outros fatores, de fatores externos aí, que acabam repelindo, acabam inibindo os aspectos culturais de preservação dos próprios indígenas. Legal? Vamos ver a última questão dessa aula. Olha lá. De acordo com o censo demográfico do IBGE, realizado em 2010, foi o nosso último censo, tá, pessoal? Nós teríamos um censo agora do IBGE em 2020, que ele acontece de 10 em 10 anos, mas devido ao coronavírus, né, ainda não tivemos, possivelmente será ano que vem. Vamos ver. Então, de acordo com o último censo demográfico do IBGE, realizado em 2010, a região norte apresenta uma população de aproximadamente 15,8 milhões de habitantes em uma área total de 3,8 milhões de quilômetros quadrados, o que gera uma densidade demográfica em torno de 4 habitantes por quilômetro quadrado, que pode ser considerada uma concentração muito pequena de pessoas. Está falando de densidade demográfica, né? Então, olha lá. Justifique a baixa densidade demográfica da região. Por que lá tem, né? Me explica por que lá tem uma baixa densidade demográfica. E eu tenho que lembrar que isso ocorre, né, porque a região norte apresenta, né, a maior parte dela é composta aí pela presença de uma densa floresta, que é a floresta amazônica, uma enorme quantidade de rios, tá? E que o Brasil e a própria região lá tem uma deficiência também muito grande de redes de transportes, né? Até dei um exemplo da Transamazônica para vocês. Então tem uma deficiência de transporte para aquela região. É difícil circular lá. Então isso faz com que menos pessoas estejam concentradas. É uma região muito grande, nem com tantas pessoas, então ficam vazios demográficos, vamos dizer assim. E a gente pode dizer, então, que essa baixa densidade demográfica é em razão da sua grande extensão territorial, um território muito grande, da presença da floresta amazônica, é uma floresta muito densa,
grande, ocupa a maior parte da região norte. Eu tenho a presença de muitos rios que dificultam a ocupação e também porque é uma região muito escassa, muito deficiente de rede de transportes, né? Os transportes que possam interligar todas as áreas. Isso acaba dificultando a ocupação das pessoas, tá bom? Então, meus amigos, essa foi a nossa correção aí do exercício 6 ao 8. Espero que vocês tenham entendido, tá? E até a próxima aula. Até amanhã. Tchauzinho, qualquer coisa. Estou à disposição de todos. Não deixem de me procurar e desejo uma ótima prova. Valeu, galera!